Quando ouvimos que o conflito no Oriente Médio começou com Abraão, estamos diante de uma verdade bíblica ou de uma simplificação perigosa. Se você é cristão interessado em escatologia, estudante de teologia ou alguém que acompanha a geopolítica à luz das Escrituras, já deve ter se perguntado: a rivalidade moderna entre povos e nações pode realmente ser explicada apenas pela história de Abraão, Isaque e Ismael no livro de Gênesis? Ou estamos confundindo narrativa patriarcal com conflitos políticos que surgiram milhares de anos depois? Neste vídeo, vamos analisar o texto bíblico com rigor histórico, examinar as nuances étnicas e compreender o que as Escrituras realmente dizem e o que elas não dizem sobre as tensões envolvendo Israel e Irã. Se você busca discernimento histórico bíblico e quer separar fé de simplificações ideológicas, fique até o final. A conclusão pode mudar profundamente a forma como você interpreta tanto a Bíblia quanto as manchetes atuais. Abraão viveu no 2º milênio antes de Cristo, em um contexto tribal do antigo Oriente Próximo. Ele não era líder de um Estado-nação, nem fundador de uma estrutura política comparável aos sistemas modernos. O texto bíblico o apresenta como um patriarca nômade, chamado por Deus para iniciar uma linhagem por meio da qual viria uma promessa maior. A aliança estabelecida com ele envolve descendência, terra e bênção, mas dentro de uma estrutura teológica, não geopolítica, nos moldes contemporâneos. Projetar categorias modernas, como soberania nacional, identidade étnica fixa e disputas territoriais permanentes, sobre esse período é um anacronismo que distorce a compreensão do texto. A tensão entre Ismael e Isaque surge dentro de um contexto familiar específico. O nascimento de Ismael ocorre por meio de uma prática cultural comum na época: gerar descendência por intermédio de uma serva quando a esposa era estéril. Posteriormente, o nascimento de Isaque é apresentado como cumprimento direto da promessa divina. O texto enfatiza que a linhagem pactual seguiria por Isaque, mas também afirma que Ismael seria abençoado e se tornaria pai de uma grande nação. A narrativa descreve conflitos e separações, porém não estabelece uma maldição eterna, nem determina que todos os descendentes viveriam em guerra perpétua. Transformar essa tensão familiar em explicação determinista para conflitos do século XXI ultrapassa os limites do próprio texto. Ao longo dos séculos, a linhagem de Isaque se desenvolve até formar Israel como povo e, posteriormente, como reino estabelecido na terra de Canaã. Já os povos árabes não são etnicamente homogêneos, nem descendem exclusivamente de Ismael. A formação das identidades árabes envolve múltiplas tribos, migrações e expansões culturais ao longo de milênios. Além disso, a antiga Pérsia, base histórica do atual Irã, possui origem indo-europeia, não ismaelita. Historicamente, houve inclusive cooperação entre persas e judeus, especialmente no período pós-exílico, quando o domínio persa permitiu a reconstrução de Jerusalém. Isso demonstra que a relação entre povos da região nunca foi linear ou permanentemente hostil. Se avançarmos na linha do tempo, veremos que o cenário do Oriente Médio passou por transformações profundas. Impérios babilônico, persa, grego e romano. O surgimento do cristianismo e, séculos depois, o nascimento do Islã no século VII. A expansão islâmica redefiniu identidades regionais com base religiosa e civilizacional, não meramente genealógica. A identidade islâmica transcende linhagens tribais específicas. Portanto, conectar diretamente o mundo islâmico contemporâneo à figura de Ismael ignora processos históricos complexos que moldaram a região por mais de um milênio.
No século XX, surge outro marco decisivo: a criação do Estado moderno de Israel em 1948, após o fim do mandato britânico e o impacto global da Segunda Guerra Mundial. Esse evento não foi resultado direto de rivalidades patriarcais antigas, mas de decisões políticas internacionais, movimentos nacionalistas e rearranjos geopolíticos modernos. Décadas depois, a Revolução Islâmica de 1979 no Irã redefiniu o posicionamento estratégico da região, estabelecendo uma oposição ideológica explícita ao Estado israelense. As tensões contemporâneas entre Israel e Irã envolvem disputas estratégicas, segurança regional e influência política, categorias que não existiam no contexto de Abraão. Há também um fator interpretativo importante: a escatologia popular. Em muitos círculos cristãos, eventos atuais são rapidamente associados a narrativas de Gênesis, como se houvesse uma linha reta e ininterrupta entre os patriarcas e as manchetes do noticiário internacional. Contudo, uma leitura responsável exige distinguir entre princípios teológicos permanentes e circunstâncias históricas específicas. A Bíblia revela verdades espirituais duradouras, mas não foi escrita como manual de previsão geopolítica diária. A ideia de que tudo começou com Abraão oferece uma explicação simples para um cenário extremamente complexo. No entanto, simplificações excessivas podem gerar interpretações equivocadas, alimentar temores escatológicos desnecessários e obscurecer a riqueza histórica do próprio texto bíblico. A narrativa patriarcal trata de promessa, eleição e propósito redentivo. Já os conflitos modernos envolvem nacionalismo, ideologia, recursos estratégicos e equilíbrio de poder regional. Isso não significa que a Bíblia seja irrelevante para compreender o presente. Pelo contrário, ela fornece fundamentos teológicos essenciais para interpretar a história com sobriedade. Mas discernimento histórico bíblico implica reconhecer que há uma diferença entre teologia da aliança e política internacional contemporânea. Confundir essas esferas compromete tanto a leitura da Escritura quanto a análise da realidade. Portanto, a pergunta não é se Abraão é importante para entender o Oriente Médio. Ele é central para a história bíblica e para 3 grandes tradições religiosas. A questão é se podemos atribuir a ele de forma direta e exclusiva a raiz dos conflitos atuais. Quando examinamos o texto com rigor e consideramos os processos históricos subsequentes, percebemos que a resposta é mais complexa do que slogans sugerem. Se desejamos maturidade teológica e clareza analítica, precisamos abandonar explicações reducionistas. A história bíblica nos convida à reflexão profunda, não à simplificação apressada. Separar narrativa patriarcal de geopolítica moderna não enfraquece a fé, ao contrário, fortalece a compreensão. E talvez o verdadeiro desafio não seja explicar o presente apenas com o passado distante, mas aprender a interpretar ambos com responsabilidade intelectual e fidelidade ao texto.